Fala galera, Saul Goodman está de volta. A sexta e última temporada de Better Call Saul já chegou no Netflix. Eu sou o Fábio Salum e no Home Theater de hoje nós vamos falar sobre os 3 primeiros episódios que você já pode conferir agora no streaming. Roda a vinheta aí, meu filho! A série derivada de Breaking Bad está chegando ao fim, e nós tivemos que aguardar um intervalo de 2 anos para sabermos finalmente como Jimmy McGill se transformou no advogado mais roleiro de Albuquerque. Vale a gente lembrar aqui que essa demora se deu, claro, por causa da pandemia, mas também porque o Bob Odenkirk, que é o ator que vive o Jimmy McGill, o Saul Goodman, ele sofreu um ataque cardíaco no meio das filmagens da última temporada. E aí, ele ficou no hospital por mais de 6 semanas e acabou atrasando ainda mais o lançamento. Mas graças a Deus, ele tá zero bala. E a jornada de Better Call Saul tem sido cheia de altos e baixos. E isso desde o começo da série, quando acompanhamos Jimmy McGill ainda como um simples advogado, bem diferente do que nós vimos em Breaking Bad. Ele desejava ter um relativo sucesso na advocacia e sair debaixo da sombra do irmão mais velho dele, o Chuck. Esse sim, um advogado de renome e de prestígio em Albuquerque. E por um bom tempo, Better Call Saul explorou essa relação disfuncional e tóxica entre os dois irmãos, que teve um final bastante trágico. E foi justamente a decepção com Chuck, que aliás fez de tudo para sabotar o irmão mais novo, que Jimmy praticamente renegou a sua identidade e abraçar de vez a persona do advogado que usa lá meios não muito ortodoxos, para não dizer ilegais, para defender seus clientes. A série trouxe também a narrativa do Mike Ehrmantraut, que é o braço direito do grande vilão de Breaking Bad, o Gus Fring. E isso se a gente não considerar o Walter White como vilão, porque é um pouco difícil. E é justamente em Better Call Saul que a gente conhece mais sobre a origem dele, Ele é um ex-policial que perdeu o filho, e a maior preocupação do Mike é com o bem-estar da sua neta e da sua nora. E claro, o seu trabalho como matador de aluguel e aí o seu posterior envolvimento com o dono da cadeia de restaurantes Los Pollos Hermanos, além da disputa pelo controle do tráfico de drogas no Novo México. E durante várias temporadas, essas duas linhas narrativas elas andaram praticamente paralelas, só que na 5ª temporada elas acabaram se cruzando de maneira indissociável. Isso porque Jimmy, já adotando a alcunha de Saul Goodman, começa a advogar para membros do cartel, e especialmente da família Salamanca. E é aí que Jimmy se vê mais envolvido do que gostaria. Ele vai buscar na fronteira uma mala com 7 milhões de dólares e atravessa o deserto inteiro com ela só para pagar a fiança e tirar o Lalo da cadeia. E a 5ª temporada ela terminou com um cliffhanger daqueles, a tentativa de assassinato do Lalo Salamanca a mando do Gus Fring, a qual não foi lá muito bem sucedida. E o ponto central dessa narrativa é o Inácio Vargas, popularmente conhecido como Nacho. Ele é um capanga da família Salamanca, mas ele passa a ser chantageado pelo Gus Fring a agir como agente duplo. Tudo isso em troca da segurança do seu pai. E é justamente ele que abre as portas da casa do Lalo para os mercenários entrarem. Mas o que o Nacho não contava é que no fim das contas ele ia virar o principal alvo do cartel, que quer saber quem é o verdadeiro mandante do atentado. E aí só resta pro Nacho fugir pelo deserto e se proteger num motelzinho lá, de beira de estrada, no meio do México, a mando do Gus. E ele fica lá à espera de novas instruções para se salvar. Só que o que ninguém sabe é que o nosso malvado favorito, o Lalo Salamanca, ele tá vivo e com sede de vingança. O Gus percebe isso quando encontra com o tio Héctor Salamanca. E aí, para cobrir os seus rastros, ele praticamente entrega o Nacho pro cartel. Afinal, nesse momento, é melhor pro Gus que o Nacho seja morto sem que ninguém saiba do seu envolvimento com essa tentativa de assassinato mal sucedida do Lalo. E aí eu quero lembrar pra você, que Breaking Bad foi uma das primeiras séries dessa nova era de ouro da TV a trazer pra televisão a linguagem do cinema. E ela utiliza essa linguagem tanto como um deleite estético, aliás fazendo referências a vários filmes,
como também um mecanismo para servir a trama. E Better Call Saul, ele segue pelo mesmo caminho, e isso fica muito claro no momento em que a série começa a construir a tensão em volta de Nacho. Ela adota ali uma fotografia mais granulada e com uma paleta de cores mais amarelada. É algo que Hollywood vem fazendo costumeiramente para retratar o México e muitas vezes o Oriente Médio também, desde o filme Traffic de 2000, dirigido pelo Steve Soderbergh. E além disso, o Vince Gilligan, que além de showrunner é o diretor do segundo episódio da temporada, ele cria um ambiente claustrofóbico pro Nacho dentro do quarto do hotel. Nós vamos descobrindo, junto com o personagem, que ali não é um local muito seguro para ele, né? Já que primeiro ele descobre que está sendo monitorado e depois que ele tá numa armadilha e foi entregue para a família Salamanca. E é nesse momento que ele tem que fugir dos temíveis primos Salamanca, né? Ali interpretado pelos irmãos Moncada, de maneira bem assustadora, parecem quase dois exterminadores do futuro. E o jeito calado deles, implacável, ajuda a aumentar ainda mais a tensão da cena. O Nacho consegue fugir da emboscada, mas ele não tem muito pra onde fugir. E aí não resta muita opção pra ele do que apelar pro Mike, que por sua vez vem seguindo as ordens do Gus, meio que a contragosto, né? Porque ele sente ali que ele traiu a confiança do Nacho. E aí o Nacho tenta sua última cartada pra salvar o pai de uma vez por todas. Ele aceita fazer parte de qualquer que seja o plano do Gus, né? De modo a não entregá-lo, em troca da garantia de que seu pai vai estar livre para sempre. E nós sabemos desde o início que o Nacho é um dos vários personagens que foi introduzido em Better Call Saul e que a gente não ouve falar dele em Breaking Bad. Então era de se esperar que ele não chegasse até o fim da série. E é justamente no terceiro episódio, né, que o ciclo do personagem se encerra, que nós temos dois momentos aí muito importantes. O primeiro deles é a conversa que ele tem no telefone com o seu pai, ali em tom de despedida. É uma cena triste em que o Nacho já aceitou o seu destino trágico, mas ele quer ouvir a voz do seu Manuel Vargas uma última vez antes de se entregar. E é ainda mais triste porque o pai do Nacho não tem noção do que está acontecendo, né? E ele insiste mais uma vez pro filho para largar o crime, para trabalhar com ele, né? E não dá muita atenção, né? Ele meio que já desistiu do filho. Eles já tiveram muitas discussões ao longo da série e ele não dá muita trela pro filho durante a conversa. Ele não sabe que aquela vai ser a última conversa que ele vai ter com o filho. Então torna aí a situação do Nacho ainda mais emotiva. E o outro momento é a própria catarse do Nacho ao ser capturado e entregue para o cartel e para a família Salamanca. Durante a confissão dele, ele mente para livrar a cara do Gus, mas ele tem um momento em que ele realmente bota tudo aquilo que tá entalado na garganta dele e fala tudo o que ele pensa, o que ele sente sobre a família Salamanca, o quanto ele odeia aquelas pessoas, o quanto elas são repugnantes para ele, e ele até confessa que foi o responsável por colocar o Héctor Salamanca preso a uma cadeira de rodas pro fim da sua vida, o que deixa o Héctor furioso. Só que, claro, ao final, ele mesmo tira a própria vida, numa demonstração de que ninguém mais vai definir o seu destino, só ele mesmo. E aí, tá gostando da nossa análise? Ó, não esquece de curtir esse vídeo bacaninha aqui, ó. Se inscreve no canal e ativa a sineta pra você ficar ligado em todas as nossas novidades. Vamos em frente. Aí na outra narrativa, né, do lado do Jimmy McGill, nós temos aí um plano que ele tá traçando junto com a Kim para acabar de vez com o Howard. Ele tem um plano de vingança ali contra o Howard para acabar com a carreira dele, acabar com a imagem dele de uma vez por todas. No primeiro episódio da temporada, ele invadiu o clube de golfe onde o Howard é sócio, e aí teve toda uma tramóia pra entrar no vestiário, abrir o armário do Howard e esconder um suspeito saquinho com um pó branco, né? Pra fazer parecer que era cocaína. E aí no segundo episódio ele resgata o casal Craig e Betsy Catman lá da primeira temporada. Eles foram clientes do Howard e as coisas não se saíram muito bem. E ele usa esses dois pra solidificar a ideia de que o Howard, ele tem um vício em drogas
e que por isso ele tá inapto para advogar, porque isso estaria atrapalhando o relacionamento dele com os clientes, fazendo ele perder ações, sem a menor condição para exercer a profissão. E durante a preparação desse plano dele, tem uma situação muito legal em que o Jimmy, né, a série como um todo, ela homenageia o Poderoso Chefão. Por isso até que o nosso pequeno Vito Corleone tá sentado aqui com a gente. A câmera fecha no Jimmy e ele começa um monólogo. O ritmo, né, é muito parecido, lembra com o comecinho de O Poderoso Chefão, quando o Amerigo Bonacera procura o Don Corleone no casamento da sua filha Connie para dizer que a filha dele sofreu abuso por alguns jovens e procurou a justiça comum, a justiça riu da cara dele e ele vai atrás do Don Corleone buscar a verdadeira justiça, aquilo que ele acha que é o certo. E a câmera, ela vai atuando da mesma forma, ela começa fechada na cara do Jimmy e vai abrindo vagarosamente. E até a fotografia da cena é uma fotografia meio dourada, que homenageia aí o brilhante, lendário trabalho do diretor de fotografia do Poderoso Chefão, que é o Gordon Willis. E a Kim Wexler, por sua vez, ela tem se mostrado não só uma parceira do Jimmy, mas uma mestre do crime na criação do que seria o Saul Goodman. Mas ainda assim, apesar dela justificar os atos do Jimmy e apoiá-lo, ela ainda funciona como uma bússola moral dele, né? Ela é aquela advogada que é promissora e mesmo quando era bem sucedida, ela deixava tudo de lado para passar uma tarde no tribunal trabalhando pro bono, para pessoas que precisavam de ajuda ali, não tinham dinheiro para pagar um advogado. E ela fazia isso só pelo prazer de ajudar. E isso fica muito claro quando, no embate com os Kettlemans, ela adota uma estratégia totalmente diferente do Jimmy. Enquanto ele quer suborná-los, ela procura ameaçá-los, mas de modo a que eles paguem pelos crimes novos que eles estão cometendo e restituam as vítimas do sistema de fraude deles com tudo que foi tomado deles. E por mais que ela tente ali acompanhar o Jimmy, fica bem claro, especialmente no final da última temporada, que ela não se sente muito confortável nesse envolvimento do Jimmy com o cartel, especialmente com Lalo Salamanca. E no terceiro episódio, ela é confrontada pela promotora de justiça, que começa a ligar os pontos entre o cliente, o Sr. Guzman, que era cliente do Jimmy, com o Lalo Salamanca, indicando que é a mesma pessoa. Ela passa isso pra Kim e a Kim tenta trazer pro Jimmy que ele tem uma saída, né? Ele não precisa abraçar o cartel, ele tem como se livrar daquilo. Nem que para isso ele seja considerado um traidor. Agora, a dúvida que fica é: será que o plano do Jimmy e da Kim contra o Howard vai dar certo? Olha, tudo leva a crer que não. A exemplo de outros planos frustrados que nós já vimos do Jimmy, esse aí tem tudo para dar com os burros na água. E talvez seja o ponto principal que vai selar a separação entre o Jimmy e a Kim, e provavelmente o último tijolo na construção do Saul Goodman. Outra situação que pode ajudar nisso é o fato do Jimmy se estabelecer de vez como advogado do cartel. E isso fica muito claro bem no começo do primeiro episódio, quando a gente vê ali o desmanche na casa do Saul Goodman. Além de não ter nenhum sinal da Kim, que aliás sequer é mencionada em Breaking Bad, a casa do Saul Goodman ela parece muito mais com a casa do Tony Montana de Scarface do que com a de um advogado de sucesso. Detalhe, aliás, pro vaso sanitário do Saul Goodman, né, todo dourado, é uma perfeita metáfora para realmente um trono de ouro. A última temporada de Better Call Saul terá 13 episódios no total e será dividida em duas partes. Nós vamos ter aí 7 episódios nesse primeiro semestre de 2022
e depois os 6 últimos episódios a partir de julho. E aí, qual será o destino da Kim, Wexler ou do próprio Howard? E o Lalo Salamanca? Será que vai sobreviver até o final da história? E será que nós vamos ver mais sobre o Gene, que é a identidade que o Saul Goodman adota depois dos eventos de Breaking Bad e que a gente já teve aí algumas pequenas cenas em preto e branco nas temporadas anteriores? Olha, eu confesso pra você que eu mal posso esperar pra ver o resto dessa série. E nós vamos falar tudo sobre ela aqui nesse canal. E você, já começou a ver a última temporada de Better Call Saul? Tá gostando? Não tá gostando? Qual narrativa que você gosta mais? A do lado do cartel, do Mike, do Gus? Ou a do Jimmy, Saul Goodman, a Kim, o Howard? Conta pra gente aí, deixa nos comentários, eu quero saber tudo o que você tá achando, beleza? É isso, o nosso Home Theater fica por aqui, até a próxima!